Olá, viajante curioso! Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Hoje vamos atravessar as sombras da mitologia grega para revisitar uma das histórias mais perturbadoras e intensas já contadas. A tragédia de Édipo. Uma narrativa que mistura profecia, destino inevitável, orgulho humano e a cegueira da própria verdade. Uma história que ressoou através dos séculos e continua viva até hoje, como símbolo da luta inútil contra aquilo que já está escrito. Na Grécia Antiga, os mitos não eram apenas histórias inventadas para distrair. Eles eram advertências, reflexos da alma humana e espelhos do poder dos deuses. Entre esses mitos, poucos causaram tanto impacto quanto o de Édipo. Para os gregos, ninguém escapava do destino. Nem reis, nem heróis, nem os mais poderosos. As moiras, as deusas do destino, já haviam tecido o fio da vida de cada ser humano, e nem mesmo os deuses podiam mudá-lo. E é dentro desse pensamento que nasce a sombria história do rei de Tebas. Édipo foi filho do rei Laio e da rainha Jocasta. Mas antes mesmo de nascer, já havia uma sentença contra ele. Um oráculo, o mais temido e respeitado de todos, profetizou que aquele menino seria responsável por um crime terrível. Mataria o próprio pai e se casaria com a própria mãe. Imagine o desespero de Laio ao ouvir tais palavras. Como poderia permitir que seu filho carregasse tamanha maldição? Para tentar enganar o destino, Laio tomou uma decisão cruel. Quando o bebê nasceu, mandou que fosse abandonado nas montanhas, com os pés perfurados e amarrados. O menino recebeu então o nome de Édipo, que significa pés inchados. Mas o oráculo nunca erra. O pequeno foi encontrado por um pastor, que com pena entregou a criança ao rei e à rainha de Corinto. Lá, Édipo cresceu acreditando ser filho legítimo daquela família. Ninguém lhe contou a verdade sobre sua origem. E assim o destino aguardava, silencioso, até o momento certo de se cumprir. Já adulto, Édipo ouviu de outro oráculo a mesma profecia terrível. Ele mataria o próprio pai e se casaria com a própria mãe. O jovem ficou horrorizado. Amava aqueles que acreditava serem seus pais em Corinto e não podia imaginar algo tão monstruoso. Então decidiu fugir, se afastando da cidade que o acolheu. Mas ao fugir, caminhava exatamente na direção de sua verdadeira maldição. Na estrada, Édipo se deparou com um homem arrogante, acompanhado de guardas. Uma discussão surgiu e rapidamente se transformou em luta. Em um acesso de raiva, Édipo matou todos os homens, inclusive aquele senhor desconhecido. O que ele não sabia era que aquele homem era seu verdadeiro pai, o rei Laio de Tebas. Sem perceber, havia cumprido a primeira parte da profecia. Pouco tempo depois, Édipo chegou a Tebas. A cidade vivia em terror, atormentada por uma criatura monstruosa. A Esfinge. Metade mulher, metade leão, com asas de águia, devorava todos que não conseguiam responder ao seu enigma. Ninguém escapava de seu desafio. O enigma era traiçoeiro. Qual é o ser que anda sobre 4 patas pela manhã, sobre 2 ao meio-dia e sobre 3 à tarde? Muitos já haviam tentado e falhado, pagando com a própria vida. Mas Édipo, confiante em sua inteligência, deu a resposta correta. O homem. Quando o bebê engatinha sobre 4, quando adulto caminha sobre 2 pernas e quando velho precisa da bengala, a terceira perna. A esfinge, derrotada, se lançou ao abismo. Édipo havia salvado Tebas. O povo, em gratidão, coroou-o como rei. E como recompensa, ofereceram-lhe a mão da rainha viúva, Jocasta. Sem saber, Édipo desposava sua própria mãe, cumprindo assim a segunda parte da profecia. Com ela teve filhos, construindo uma nova dinastia. O destino estava cumprido, mas o véu da ignorância ainda encobria a verdade. Anos se passaram, até que uma terrível praga caiu sobre Tebas. O oráculo anunciou que a cidade só seria liberta
se o assassino do rei Laio fosse encontrado e punido. Édipo, determinado a salvar seu povo, iniciou uma investigação. Interrogou mensageiros, profetas e testemunhas, sem imaginar que, ao cavar fundo, estava descobrindo sua própria condenação. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. O homem que matara na estrada era Laio. A mulher com quem se casara era sua mãe. Os filhos que criara eram também seus irmãos. O horror da verdade caiu sobre Tebas como um trovão. Jocasta, tomada pelo desespero, não suportou a revelação e tirou a própria vida. Édipo, diante do insuportável peso de sua existência, preferiu se cegar a continuar vendo o mundo. Com as próprias mãos, arrancou os olhos, condenando-se a viver na escuridão. Cego e amaldiçoado deixou Tebas, exilado e rejeitado, caminhando pelo mundo como uma sombra viva do destino cumprido. A tragédia de Édipo não é apenas uma lenda antiga. Ela ecoa, até hoje, como símbolo do poder do destino e da fragilidade humana. Para os gregos, a lição era clara. Ninguém escapa daquilo que os deuses já escreveram. Para nós, modernos, a história ainda ressoa de outra forma. Édipo se tornou símbolo da ignorância humana sobre si mesmo. Ele acreditava conhecer sua vida, mas estava cego diante da verdade. Quando finalmente descobriu quem realmente era, não suportou. Séculos depois, o mito inspirou filósofos, artistas e até cientistas da mente. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, usou essa história para nomear um dos conceitos mais famosos de sua teoria: o complexo de Édipo, a ideia de que desejos inconscientes e proibidos habitam a mente humana, revelando como a psique é guiada por forças que muitas vezes desconhecemos. A jornada de Édipo é, no fundo, a jornada de todos nós. Buscamos respostas, mas nem sempre estamos prontos para encará-las. Lutamos contra forças que parecem maiores do que nós e muitas vezes, sem perceber, caminhamos exatamente para o destino que tentamos evitar. Édipo foi herói, rei, marido, filho, assassino e vítima de si mesmo. Um homem que acreditou poder enganar os deuses, mas terminou preso na armadilha que tentava evitar. Um lembrete sombrio de que, talvez, ninguém escape daquilo que já está escrito. E no fim, resta a reflexão. Até que ponto somos donos de nossas escolhas? Será o destino uma força inevitável ou apenas o resultado de nossas decisões? Talvez a verdadeira tragédia não esteja apenas em Édipo, mas em cada um de nós, que continuamos tentando decifrar o enigma da vida, como se fôssemos eternos viajantes diante da esfinge. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe. Aqui no canal Mergulho Desconhecido você sempre mata sua curiosidade e aprende cada vez mais.